Retomando então, devo de novo saudá-los com a doce paz de Deus que excede a todo entendimento, a qual desejo que possa guardar os nossos corações em Cristo Jesus. Vamos aí à palavra. Eu trouxe aqui uma reflexão da palavra de Deus. Me desculpem, pessoal, que ainda já com o meu meio século de vida, estou até razoável, né? Meu pai, o Senhor Jesus, recolheu ele com 73 anos. Não penso que eu sou arrogante, não, viu, pessoal? Eu sou muito prático, viu? Mas eu estou me vendo aqui nessa lente de alta tecnologia e parece que ou ela está mentindo ou minha pele ainda está representando que eu não tenho aí os meus 53 anos, graças a Deus. Quantos dos meus amigos, pessoal, já morreram e o Senhor me guardou dentre a tantos perigos e há algo que constitui para mim um distúrbio de personalidade. Eu vou confessar para vocês, é muito chato isso, mas eu mando em mim, ninguém manda em mim, para ficar me criticando, né? Vai cuidar da sua vida se você não quer que eu fale. É o que eu vou dizer, não quero ouvir o que eu vou dizer aqui, mas um grande distúrbio que o homem possui, pessoal, é a ausência do medo, viu? Porque o medo é o termômetro que indica um risco iminente de um perigo, mas eu não sei o que é medo. Mesmo assim, Jesus tem me guardado, porque a Bíblia diz que ainda que um exército me cercasse, ainda que milhares e 10 milhares me cercasse, no Senhor eu confiaria. O que eu preciso é manter a minha ética, o meu dever para com a sociedade, o meu respeito de saber que os meus direitos acabam quando começa os do próximo, ser uma pessoa afável, cordial e com o amor de Deus derramado em meu coração. Mesmo assim, pessoal, a personalidade do ser humano é algo muito peculiar e que você mesmo, eu mesmo, precisa de disciplinar e submeter as nossas reações, né, até mesmo por conta da afetação da corrupção moral que foi imposta ao ser humano, né? Fato que muitas vezes nós sabemos que algo que praticamos constitui uma falta, né, um erro, um pecado, mas somos instigados por essa natureza corrompida e às vezes pecamos, né? Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, como eu estava falando, mais de 50 tem que usar o óculos aqui, dá licença. Gênesis, pessoal. Deus falou fortemente no meu coração. Eu quero reclinar aqui os meus olhos para ler a Bíblia. Olha para vocês verem, pessoal, que unidade linda que eu comprei. Olha, que Bíblia é chamada Bíblia de púlpito. E ela tem uma letra tão assim confortável para se ler. Olha que lindo, pessoal. Saber que uma Bíblia dessa, pessoal, em países comunistas, às vezes tem gente que detém apenas uma página, uma folha, e ela é desgastada e eles se reúnem nos lugares clandestinos para delas tirarem o gosto maravilhoso de sua leitura. Graças a Deus por essa Bíblia que Jesus me deu. Paguei R$60, pessoal, que coisa linda. Uma Bíblia com essa qualidade, capa dura, né? Mas eu não vou com ela para a igreja não, para não assustar o povo. Como diz, fanatismo pouco é bobagem, pessoal. O pessoal pega uma bolsinha ridícula, meu Deus, o povo rico que a gente vê por aí, né?
Aquelas bolsinhas, meu Jesus, por que não compra aquela bolsinha igual meu sobrinho tem lá, o Marcelinho, né, Marcelinho? Abraço para você, meu filho. De couro, com aquela alça, algumas menores, outras maiores, com aquela aba que sobrepõe-se sobre a bolsa, e vai para a igreja, já que quer esconder a Bíblia. Eu vou com a minha Bíblia assim, pessoal, ó, para a igreja, graças a Deus. Melhor do que maconha, né, pessoal? Ou de que carregar um tablete de droga, né, ou de agredir alguém, não é isso? Não representa que eu sou mais crente que os outros, não, mas eu não tenho vergonha de carregar a Bíblia, porque na palavra de Deus consiste todo o meu saber. Vou ter que procurar aqui agora, pessoal. Fechei, né? Mas eu vou achar aqui. Gênesis, se eu não me engano, 49, vamos ver aqui. 47, pessoal. Meu Deus, vamos ver aqui. Acho que eu estou enganado, pessoal. 49. A bênção profética de Jacó. Pessoal, esse texto aqui, ele não é meio que água com açúcar não, viu? E ele me deixa muito apurado. Porque eu não quero ser hipócrita, mas quero entender que o Senhor também fala comigo nesse texto. Presta atenção, pessoal. Porque tem gente que fala assim que estamos vivendo o tempo da graça, mas se nós lermos lá em Romanos 13, diz que as autoridades são uma potestade, ou seja, um poder delegado por Deus para a correção dos que praticam o que é errado. Se fazes o bem, a Bíblia diz, acho que é Romanos 13, né? Não tenhas medo das autoridades, porque elas servem de louvor para as boas obras. Mas se praticas o mal, então tenha medo. Porque Deus não traz a espada. Olha que palavra interessante, pessoal. Ela é pouco usual, né, no linguajar comum aí. Deus não traz a espada debalde. Debalde quer dizer em vão, sem motivo. O que é a espada, pessoal? É a morte. E aí a gente fica criticando aí político, Bolsonaro e assim por diante, né? Que o Senhor abençoe a vida daquele homem de Deus. Cada um com sua vocação. Eu respeito, sou amigo das pessoas não pela sua vocação política, mas pela maneira como elas me respeitam, me tratam e compreendem o limite da minha exigente maneira de viver, pessoal. Mas votem quem vocês quiserem, tá? Eu vou votar no Bolsonaro. Nunca votei no PT, pessoal. O PT, ele é como se fosse assim um agente diabólico, e eles trabalham de uma maneira aberta contra Deus, contra a sua palavra. Eu lamento porque um crente vote em qualquer época da vida no PT, pessoal, me desculpem, viu? Porque PT é a favor do aborto, é a favor da chamada, vamos dizer assim, a questão de cartilha da homossexualidade infantil, do primeiro encontro LGBT infantil. Olha que coisa de louco, pessoal. Eu respeito a homossexualidade, é uma escolha, né? Que se você olhar pelo lado, vamos dizer assim, da própria anatomia do corpo humano, se o órgão excretor possuísse uma glândula da libido, seria o suficiente para que eu concordasse que a homossexualidade seja algo que constitui uma doença ou uma disfunção
genética, né, pessoal? Eu vi outro dia uma entrevista do saudoso Clodovil, saudoso porque eu respeitava muito ele, ele era homossexual, mas era uma pessoa excepcionalmente controversa e excepcional, ela era demais. Aí ele falando ali com a Xuxa, né, falou assim, você é contra o casamento homossexual? Eu sou contra. Porque se todos os homens se casarem, como vai haver a multiplicação da raça humana? Uma coisa é a pessoa ter a opção de conviver homem com homem, dentro da premissa de sua homossexualidade, ou do chamado distúrbio do efeminado, né? Porque são pessoas, pessoal, são almas, têm os mesmos valores, o mesmo valor de corpo, alma e espírito, não, de alma e de espírito, né? Porque corpo, a Bíblia diz que eles desonram entre si os seus corpos, né? Mas recebem em si a recompensa que convém ao seu erro, os quais, Romanos 1, são dignos de morte quem pratica, e não somente quem pratica, mas quem consente com quem pratica. Agora, vai falar que eu sou aqui um homofóbico? Não, porque eu trato os homossexuais como meus amigos, pessoas que eu tenho profundo amor, solidário, já ajudei muitos amigos homossexuais, sabe, com meu trabalho de segmento de cabeleireiro, trabalhei no Jacques Janine, no Shopping Ibirapuera, tinha 42 funcionários e uns 20 homossexuais. Todos me amavam profundamente, porque eu era o único barbeiro, fazia as barbas desenhadas, de segunda a quinta era liberado para fazermos aí esse intercâmbio entre nós, um cortando o cabelo dos outros nas horas vagas, né? Então eram meus defensores, meus amigos, pessoas que tinham profundo respeito por mim, mesmo eu sendo um cristão fiel ao Senhor Jesus, mas que por todos eu tenho demonstrado profundo amor. Agora, por eu amá-los, eu não sou obrigado a concordar com suas práticas, né? Porque a Bíblia diz que na comunidade de Corinto haviam alguns homossexuais, efeminados, sodomitas, e assim por diante. Essa é uma trupe de nomenclaturas que se referem a isso, né? Mas aí a Bíblia diz, e ao que alguns têm sido. Quer dizer, na comunidade de Corinto havia homossexuais regenerados, transformados, não curados de uma doença, mas de um distúrbio moral, promovido muitas vezes por adultos que iniciam as crianças a desenvolverem essa perversão moral, fazendo com que elas mudem o desejo natural das coisas, às vezes por exploração dos pais. Vocês veem com essa pandemia, se fica em casa, surgiu um grande número de meninas namorando meninas. Porque, infelizmente, às vezes os próprios pais exploram as filhas que não estão ainda nem na puberdade, né, para desenvolver ali aquela condição agradável, né, preliminar, e a criança se sente muito desconfortável e passa a ter uma noção de aversão por aquilo. E como as mulheres possuem uma textura aveludada, é sensível e conhece o que é o viés de uma relação preliminar com beijos, abraços, carícias e promoção da libido e assim por diante. Não adianta, eu estou falando com adultos e até com crianças, mas de uma forma técnica e científica e responsável. Então é isso. Pessoal, aqui Gênesis 49, versículo 3. Jacó já estava cego, pessoal. Todo mundo falou que ele estava fraco da cabeça. Ele estava já na sua condição senil,
como se fosse um velho decrépito, né? Porém, vem sobre ele o Espírito Santo e ele abençoa profeticamente em um são juízo a todos os seus 12 filhos individualmente. E em lugar da tribo de José e em lugar da tribo de Benjamim, Deus escolhe Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Então você pode ver que não tem lá, se eu não me engano, o nome da tribo de José, né? Mas sempre fala Efraim e Manassés, que são filhos de José, que aí Jacó disse: esses são meus filhos. E abençoa o menor, colocando eles com autoridade sobre o maior, e colocando o maior, o primogênito, na condição de segundo plano, porque era uma bênção profética. E agora, decorrendo-se muito tempo, certamente Rubem pensava: meu pai vai me abençoar como primogênito, não é mesmo? Eu nasci primeiro. Mas olha o que Deus disse através da boca de Jacó na sua bênção profética proferida a todos os seus filhos. Gênesis 49, 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiu à minha cama. Muitas vezes, pessoal, a gente fica lamentando, chorando, né? Pelas solidões dos desertos da vida, querendo cobrar, não de Deus, porque quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus, né, pessoal? Em tempo, eu gostaria de falar para vocês que Deus não manda nós fazer prova dele de Malaquias 3 e 10. Eu vou ler corretamente aqui de cor para vocês verem, mas presta atenção, viu? Não seja estúpido, desculpa a palavra, para perder essa bênção que Deus vai passar para você aqui agora, ó. Olha como lá está escrito, pessoal, mas presta atenção de como se lê corretamente, porque nós não precisamos ser só espirituais, precisamos ser inteligentes, precisamos ter conhecimento. Sabe por quê, pessoal? Eu nasci no mato. A primeira visita que recebemos de um casal de pastores, o pastor e a esposa, levou as donzelas, adolescentes, e mais meu irmão escondemos debaixo da cama ali, né, na grande capital de Minas, no Chatão, né? Chatão Mineiro, onde eu nasci e onde pertenceu a minha família. Mais de 3.000 alqueirões de terra pertenceram à minha família, né? Então, pessoal, vocês acham que eu fiquei debaixo daquela cama? Não. Hoje eu sou formado em jornalismo, sou formado pela FAESP, Faculdade Teológica de São Paulo. Sou professor da escola dominical desde 1986. Pela misericórdia de Deus me foram apresentados os livros, dentre os quais esse aqui é o meu predileto, a Bíblia Sagrada, tanto na versão católica, que eu leio apenas os livros que estão reconhecidos como inspirados do cânon sagrado, Macabeus e não sei mais o que, isso eu nem olho. Para que eu vou ficar com curiosidade, pessoal? Tanto é que eu sou contrário a esse negócio de, eles chamam de apologética. Sabe por quê, pessoal? Apologética é fazer propaganda das falsas religiões no seio do currículo teológico das faculdades e dos bancos acadêmicos que há no mundo. É uma propaganda de graça, uai. Se a Bíblia diz que o que eles fazem em oculto até te dizê-lo é torpe, e diz também que não haverá na vossa boca as
o nome dos deuses malucos que esse povo, que a apologética tem como princípio, né? Que a apologética é o estudo das seitas, heresias e religiões. Eu casco fora disso aí, viu, pessoal? Esse negócio de ficar colocando nome em espírito, Jesus não pôs nome em espírito. Ah, a porta está fechada porque é o fulano de tal. Não, isso é propaganda gratuita para o diabo, para as crenças, com todo respeito aqui às pessoas, né? Mas as chamadas crenças de raízes africanas, né? Ah, que fulana de tal está com aquela sensualidade que ela possui aquele espírito fulano de tal. Não! O que eles fazem em oculto, os deuses que eles adoram, nós não podemos sequer proferir, pessoal. Porque a Bíblia diz que temos que ter linguagem sã e irrepreensível para que o diabo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É isso aí. Então o que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Agora, você já viu aplicar se para Deus? Você já viu Deus mentir? Você já viu Deus dever alguma coisa para alguém? Você já viu a deformidade do caráter divino? E você sendo barro e ele sendo oleiro, que autoridade tem você de fazer prova de Deus? Que nem esse pessoal aí da confissão positiva, da teologia do relativismo, das declarações. Põe Deus na parede. Coitadinho de você. Me desculpa, pessoal. Essa expressão coitado até é profana também, viu? Ou seja, ato de coito é um ato imundo que se comete entre as aves imundas, no cruzamento entre si. Coito vem do coitado, vem de coito. Fulano foi coitado. Isso aí também é uma palavra, me perdoe, inadequada. Então fazei prova de mim se eu não te abençoar. Agora você vai ficar com dúvida. Ai, se Deus não... tudo que faz sem fé é pecado. E outra coisa, pessoal, a pessoa fala, igreja fulana de tal, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que eu amo, que eu nasci, mas respeito todas as igrejas, e já tenho até ido em outras igrejas, outros ministérios, e ali tenho notado realmente uma mentira de muita gente acusando, falando que ali é isso e aquilo. Mentira! Vai conhecer primeiro para depois você julgar as pessoas, tá bom? Presbiteriana, batista, são igrejas consolidadas na doutrina genuína da palavra de Deus. São tradicionais e não observam esses costumes que muitas vezes, pessoal, é de responsabilidade da profissão de fé que a pessoa, ao ser, vamos dizer assim, inserida naquele contexto de integração, ele se submete a aceitar aquela forma de doutrina, não é isso? E agora a Bíblia diz, a mim tampouco se me dá de ser julgado por algum juízo humano, Paulo falando. E eu nem a mim mesmo tampouco me julgo, pois quem me julga é o Senhor. Pois quando eu sou julgado, sou corrigido pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Que julgamento é esse, pessoal? É esse aqui, ó. Palavra de Deus. Ah, porque eu não vou pedir perdão para fulano, porque ele me ofendeu, ela me ofendeu, eu não fiz nada com ela. Mas aí vem a palavra, pessoal, julgar você na igreja. Minha filha, crente fiel não tem razão. Crente fiel, ele despreza a afronta. Crente fiel, para que o seu irmão não tropece nas suas atitudes e a pretexto da sua carnalidade, inventa tudo quanto é desculpa para você ficar de mal dela, ou ela de mal, ou ele de mal de você, humilha-te e engole esse egoísmo que vai morrer e vai se deteriorar, como dizia as Memórias Póstumas e Brás Cubas, que é um lixo nojento aquele livro.
esqueci o nome daquele homem lá, nem lembro o nome do homem, é o primeiro acadêmico, se eu não me engano, da Academia de Letras, né? Desculpa, não lembro o nome do homem. Ele fala assim, que ele dedicava ao primeiro verme que comeria o seu corpo, aquela obra. Olha que coisa mais doida, dizia que o homem tinha cultura, viu? Ele tinha demência e loucura, insanidade. Mas de médico e de louco, cada um tem um pouco, né? Deus escolheu as coisas loucas, é o Machado de Assis, né? Agora lembrei. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, não é? Deus escolheu as coisas que não são, Rivaldinho, como você, para confundir as coisas que são, porque do Senhor é a escolha. E ele disse assim, eu vos amei, Israel, mas vós perguntais em que nos amaste? Nessa afronta, nessa ignomínia, nesse desprezo, nesse empobrecimento, nesse castigo, nesse fardo que o Senhor impôs sobre nós, que é a lei de Moisés, em que nos amaste? Mas aí o Senhor fala, não foi Esaú, mais velho, digno da bênção da primogenitura, irmão de Jacó, ou seja, o servo do seu irmão Esaú, todavia amei a Jacó e desprezei a Esaú, porque a bênção não é do que corre, mas daquele a quem Deus se compadece. E aí a Bíblia diz, naquela parábola das diversas horas do dia, fala assim, amigo, não lhe devo agravo. Por acaso é mau os teus olhos porque eu sou bom? Ou será que eu não posso fazer o que eu quiser do que é meu? Quando Deus levou o servo de Deus, o apóstolo Paulo, até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, que parece que ela possui um sinônimo perfeito, pessoal, que é o mesmo que inexprimível, ou seja, que não existe vocabulário que possa descrever o conteúdo profundo do linguajar celestial em face da sublimidade das palavras dos céus. Ao homem não é lícito falar. E Deus falou, tá vendo essa porta aqui? Ninguém é lícito falar, mas quem é o dono aqui? Quem manda aqui? Sou eu. Então é o seguinte, não é lícito até agora, mas eu vou te mostrar. E lá ele ouviu, glória a Jesus, palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, porque às vezes a pessoa fica vendo anjo por aí, né? Você tá vendo? É o diabo, viu? E aí, o Espírito Santo falou no meu ouvido, mas ele tá dentro de nós? Ele fala dentro de nós. Quem fala no ouvido é o bichão, viu? Que esperto, vai com essa conversa fiada de fanatismo. Eu escutei uma voz que chegou a ventar em mim. Cuidado, meu irmãozinho, vai devagar, viu? A vida cristã, ou você é crente de verdade, amadurece a sua vida, ou abandona esse repré que aprova a sua vida reprovada diante de Deus, que você quer que as coisas aconteçam ao seu bel prazer, da maneira como você quiser, não se submete à liderança dos nossos superiores, não é isso? Eu nunca vi uma pessoa que não respeita a hierarquia prosperar na vida. Eu nunca vi, eu jamais vi. Você tem que reverenciar, honrar, respeitar, dar presente, amar o seu líder, porque a Bíblia diz que o que é instruído na palavra, isso aqui é Bíblia para a Congregação Cristã do Brasil, é Bíblia para a Assembleia de Deus, é Bíblia para todo mundo. Não é que você está cobrando para pregar o Evangelho, não, mas o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 6? O que é instruído na palavra, o que é ensinado por alguém, reparta de todos os seus bens com quem o instrui. Às vezes as pessoas falam, irmão Rivaldo, grava uma mensagem a respeito disso, não fala nem um obrigado, não traz nem um presentinho, eu não quero saber disso não, mas a honra é você que deve oferecer, não sou eu que devo ficar exigindo, mas é dever de você repartir de todos os seus bens com aquele que tiver necessidade, porque se você vê o teu irmão passando necessidade de cerrar as suas entranhas, em você não está verdadeiramente aperfeiçoado o amor de Deus. Então aqui vem o velhão, né? 100 e tantos anos, 130 anos, meu Deus, acho que se eu não me engano. Ele quase chegou perto de
Matusalém, né? 969 anos. Tá lá Jacó, cego, jazendo no seu leito de morte. Mas a Bíblia diz que, sabendo que vinham seus irmãos, se esforçou e reclinou-se sobre sua cama e sentou, e dele se apodera o Espírito Santo. E a primeira promessa profética de bênção é uma maldição contra o seu filho, dizendo: Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força, o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, ou seja, o mais elevado em estatura, e o mais excelente em poder, ou seja, o mais forte, inconstante como a água. De que vale você ter tantas qualidades se não tiver perseverança? Porque a galinha, pessoal, enche o papo é de grão em grão, viu? Rivaldo, isso para você, viu? Porque pensa numa pessoa inconstante, pessoal. Orem por mim, para que isso não se repita na minha vida, porque até hoje eu tenho sofrido muito com isso, mas que Deus tenha compaixão. Viu? Não serás o mais excelente, será para o teu irmão Judá. Porque a Bíblia diz que Judá, eis o legislador, eis como um leão, e sobre ti nascerá o guia que há de reger a nação de Israel, que há de ser o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vou parar por aqui, pessoal, senão vocês não vão querer assistir o vídeo inteiro. Olha, beijo, abraço, desculpa. Eu vou ver se consigo um estúdio, pessoal, e vou estabelecer uma edição profissional com uma boa iluminação e assim por diante, né? E criar um canal, quem sabe Deus me dê graça para alcançar alguns seguidores, né? Para nós compartilhar da Bíblia Sagrada, viu? E aqui não tem esse negócio de esboço não, ó. Olha o esboço aqui, o que é? É humildade, né? Autoridade, intrepidez, ousadia, a motivação do Espírito Santo e o prazer em me desvencilhar dessa incumbência tão gloriosa, porque Jesus me comprou, eu sou dele e ele usa quem ele quer. Eu espero que essas palavras possam falar fortemente do seu coração. Tá? Cuidado com suas atitudes, viu? Tempo não apaga pecado. Arrepende, confessa, reconhece e crê que Jesus te perdoa. A menos que você não tenha blasfemado com o Espírito Santo, você não sabe nem o que é isso também, viu? Porque quem blasfemar, ele mesmo vai querer distância de Deus, da igreja, ele vai começar a murmurar contra as coisas de Deus, ele vai desfazer o que o Espírito fez, atribuindo as obras do Espírito Santo ao diabo. Então, olha, e aí a pessoa lê lá em Hebreus e fala assim: porque o que pecar voluntariamente já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de condenação e de juízo. Vai conhecer Bíblia, rapaz. Nós não pecamos voluntariamente, não. Quem pecou voluntariamente foi o diabo. Reconhecemos às vezes que cometemos falta, mas somos impelidos por essa natureza nojenta, mesquinha, cuja gravidade só nos puxa para baixo, é o chamado empuxo, que é como se um navio batesse na água e aquele movimento da água deu-se o nome de empuxo. Mas o Senhor sempre tem compaixão de nós. Mas a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É bom que não cometemos pecado, como diz a Bíblia. Filhinhos, não pequeis. Porque, irmãos, é bem melhor. Não sei se é uma redundância, né? Mas me desculpem. Não sou aqui também um acadêmico irrepreensível, né? Mas eu milito mais pelo autodidati. Como seria mesmo? Como se fosse um autodidata, né? Divino, que Jesus me revelou a sua santa palavra, a sua sabedoria, o seu conhecimento e a disposição de ensinar os meus pares
Em Cristo Jesus, grande beijo, a paz do Senhor.